Como era a vida de povos que habitavam Goiás antes e durante a chegada do homem branco por aqui? Uma pesquisa do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo conseguiu dar uma noção de como eles viviam no século XVIII, na região do Rio Fartura. A autora da pesquisa é a historiadora e doutora pela mesma instituição, a goiana Elaine Alencastro Chaves. E ela que tem como interesse acadêmico grupos indígenas do Brasil, da pré-história ao Brasil colônia. Olá, um prazer ter a senhora aqui com a gente, doutora. Obrigada, o prazer é meu. Como é que surgiu o interesse em chegar a esse aldeamento num local específico, num ponto específico, até pequeno, dentro do nosso espaço geográfico? É verdade. Então, essa pesquisa ela começou através do interesse mesmo de saber mais sobre os povos caiapós, né? Acontece que o aldeamento Maria, ele foi feito exclusivamente para os grupos caiapós, né? Então, a gente descobrindo onde estaria esse aldeamento, a gente poderia estudar uma cultura pura, né, vamos dizer assim, somente dos caiapós, daqueles povos. O que acontece? Nossa pesquisa arqueológica, ela se baseia a partir do mapa etnográfico de Nimendaju. Então, tudo que tem sido feito no Brasil, não todas as pesquisas, é claro, porque nós temos índios ainda que estão vivos, né, povos que ainda estão vivos, né, mas tudo que tem achado, né, no subsolo, direcionado para a arqueologia, a gente faz aquela ligação instantânea dos povos que viviam, que ocupavam aquela área naquele momento, né, com o que a gente tem achado arqueologicamente. Essa pesquisa, o diferencial dela seria exatamente isso, né, porque a gente poderia situar realmente qual seria mesmo a cultura material dos povos caiapós, porque o Brasil, o centro-oeste brasileiro, ele foi ocupado não só por caiapós, né, mas por Bororo, Xocrém, né, e vários outros grupos que fazem parte da língua G, né. E, na verdade, todas as vezes que a gente encontra alguma coisa da arqueologia no subsolo, a associação direta é esses povos, né? Mas sem saber exatamente a qual cultura ele pertence. Então, essa pesquisa ela é importante nesse sentido, porque o aldeamento Maria, ele só recebeu o grupo caiapó, só os povos caiapós. Então, esse seria o diferencial da pesquisa. Nessas escavações que vocês fizeram, né, você com a sua equipe teve muito trabalho, a gente observa isso até nas fotos da sua tese, o que de concreto, de material foi encontrado dos povos caiapó? Nós encontramos muita pedra lascada, muita pedra polida, muita cerâmica, né? A cerâmica, dentro do conjunto de cerâmico, a gente pode encontrar fusos, vasos geminados, vasos periformes, né? Urnas grandes, e o que é interessante, bastante interessante inclusive, é porque a gente encontrou material bastante expressivo de tamanho. Os tamanhos das peças eram bastante grandes, né? E isso deu para a gente remeter um estudo bastante grande sobre a questão alimentícia, sobre a questão populacional, sobre a questão da densidade mesmo de povos que habitaram aquele lugar. Vou fazer uma pergunta agora que os antropólogos vão ficar com raiva de mim, vou usar uma expressão. Vai lá. Mas seria considerado um povo atrasado ou o desenvolvimento, como que era? De jeito nenhum, muito pelo contrário, eu acho que é um povo que sobressaiu dentro da cultura dele, sabe? É um povo extremamente bravio, é um povo... O grupo caiapó, eles eram chamados de brileiros. Nos séculos 17 e 18, os bandeirantes chamavam os caiapó de biureiros. Isso porque eles carregavam uma espécie de porrete de formato semelhante a biurus, uma peça utilizada pelas rendeiras em suas atividades. Tal objeto hoje é conhecido por borduna. Eles eram extremamente bravos, bravios e tudo, mas de uma inteligência para caça e também para guerra muito grande mesmo. E a estratégia de consumo deles também é muito grande. O cerrado é um lugar que, se você não tiver uma habilidade extrema, você não sobrevive,
né? Então, assim, muito pelo contrário, eram povos assim que conheciam muito das ervas, conhecia muito do tempo, né? Conhecia muito da natureza em si. E de jeito nenhum pode ser considerado que eram povos atrasados, de forma nenhuma. E pela pesquisa que você fez, já deu para concluir que eles deixaram algum legado para nós aqui hoje, de algum aspecto? Com certeza. Inclusive, quando os homens brancos chegam no Brasil, né, inclusive no Centro-Oeste, o Centro-Oeste é uma terra extremamente árida, né? Então, tudo que se tem o conhecimento foi pego desses índios, né? Até mesmo os caminhos que eles faziam, as picadas dos homens brancos eram as picadas dos indígenas, né? E o legado de hoje, não só na alimentação, né, que a gente tem uma cultura muito irrigada dentro dessa alimentação assim, mais indígena, que é muito beiju, a farinha. A gente também tem uma questão de medicina muito grande. E também não só isso, mas também a questão dessa sobrevivência mesmo dentro do cerrado, dessa mistura do cerrado de alimentação e de viver, e de conhecer o tempo de plantar, o tempo de colher, né? E você conseguiu chegar a descobrir quanto tempo eles estavam aqui na região da pesquisa? Olha, segundo indícios, assim, a arqueologia, desde o ano 9, do século 9, eles já estavam aqui. Ou seja, o ano 800 e qualquer coisa. Eles estavam aqui. Eles já estavam aqui. Já tem indícios e a gente já tem datações de carbono 14 que comprovam isso. Assim, e na pesquisa material, em utensílios que você escavou, essa é a expressão correta, né? Na arqueologia, tem alguma coisa desse período ou é mais recente? Eu acredito que tudo seja mais recente, mas só que a gente não pode nem falar isso, porque é o seguinte: como o aldeamento Maria, ele foi feito em cima dos próprios lugares onde eles mesmos já ocupavam, né? Eles já ocupavam aqueles lugares, então fica complicado eu te dizer que esse material é 100% do século XVIII. E uma modificação clara na cultura, ela não existe, ela só vai existir depois de um grande contato com o colonizador. Então, praticamente, eles não mudam a forma de fazer cerâmica, eles só vão mudar a partir do momento que eles têm um grande contato com o colonizador. E não é pouco, não é assim, vou ter um contato, conheci e agora eu vou fazer diferente. Não, é depois de muitos séculos, sabe? Muito tempo, séculos não, muito tempo. Agora, olhando o mapa de hoje, para localizar melhor para o nosso telespectador, onde eles se localizavam, onde ficava esse aldeamento? O aldeamento Maria, ele fica exatamente numa cidade que chama Córrego do Ouro. Ele fica próximo ali da cidade de Mossâmedes, que era um aldeamento também, né? Que era o aldeamento São José de Mossâmedes. Nós estamos falando muito de aldeamento, mas, na verdade, o que é o aldeamento? Então, o aldeamento seria mesmo prisões, né? Não com a característica dos primórdios, ali, dos primeiros aldeamentos, que realmente nós tivemos 3 períodos de aldeamentos. O primeiro foi destinado aos bororos, né? Então a gente costuma falar que eram aldeamentos quartéis. Depois veio os aldeamentos das missões, né, que também tinha essa característica de contenção aos ataques indígenas, e depois vieram os aldeamentos, que o aldeamento Maria se insere nele, que são os aldeamentos do período de Pombal, né? Do Marquês de Pombal, exatamente, do período pombalino. E o que acontece? Como as terras brasileiras estavam em litígio entre Portugal e Espanha, ali através do Tratado de Tordesilhas, assinado entre os reinos de Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas dividia as terras a serem descobertas no mundo entre os 2 reinos. Foi substituído pelos tratados de San Ildefonso e de Madrid, baseados na ideia de terra ocupada para justificar a posse pelas 2 coroas. Se Tordesilhas tivesse sido cumprido, parte do território goiano, a oeste da cidade de Goiás, seria espanhol.
era interessante para Portugal fazer essa colonização. Por isso que, através de vários planos, que inclusive é o Diretório dos Índios, que é chamado esse novo ciclo de aldeamentos, eles vêm com várias outras estratégias para poder colonizar e para poder fomentar com que os brancos se juntassem aos indígenas em casamento e tudo, para poder estar realmente colonizando essa parte do Brasil, né? Para tomar cada vez mais, Portugal ter mais posses de terra, né? E o aldeamento Maria cresce com isso, né? Já nesse contexto de virar uma cidade, como aconteceu com o aldeamento São José de Moçâmedes, que virou Moçâmedes, a cidade de Moçâmedes. A igreja que tem lá é a igreja da época da construção do aldeamento. Da época da sua pesquisa. Exatamente, da época do contexto da minha pesquisa. A partir do século XIX, o aldeamento São José de Moçâmedes começa a decair. Em 1828, restavam apenas 128 indígenas. Foi extinto oficialmente em 1879. Restou dele a Igreja Matriz de São José, construída em 1774, e alguns prédios. Agora, sem querer fazer trocadilho, mas falando português claro, vai lá. Foi uma maneira de Portugal botar o pé na linha que era da Espanha, de acordo com Tordesilhas. Com certeza, foi exatamente isso. E você pretende dar prosseguimento à sua pesquisa ou outros aldeamentos? Vocês lá no instituto que você pertence, da USP, vocês pretendem continuar com essa pesquisa, desse gênero? Sim, nós vamos continuar com pesquisas desse gênero, e agora a gente está tentando localizar outros sítios que foram da época do Pronapa, o antigo Pronapa, que foram os primeiros estudos que aconteceram aqui no Brasil para a arqueologia, né? Então, a gente está começando a rever esses sítios que foram encontrados na época do Pronapa, mas que eles tinham uma outra visão, um outro olhar para esses sítios, né? Hoje a gente tem outras técnicas, né? Não digo mais apuradas ou não, mas uma forma diferente de olhar para um sítio arqueológico e a gente resgatar o que a gente precisa saber dele. Ok, agradeço muito a sua participação, parabéns pela pesquisa, ajudando, né, a preservar o que a gente pode dizer da pré-história de Goiás. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado por deixar eu divulgar aqui a pesquisa, que é importante para o nosso estado. Com certeza. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.